Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 68, vamos ler o livro de Juízes, dos capítulo 14 ao 17. Enquanto eu faço aquele resuminho, que tal você já ir clicando em gostei, fazer seu comentário depois, de assistir o vídeo, se inscrever se você não é inscrito, assinar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, né? Bom, e uma coisa também que eu não expliquei, eu coloquei a minutagem. Se você quer assistir o capítulo, ouvir o capítulo 14, você vai lá e clica lá no tempo, que ele vai no tempo certo, o capítulo 15. Em todos os vídeos tem essa minutagem, tá? O capítulo 14 fala do casamento de Sansão. No capítulo 15, Sansão queima a seara dos filisteus e fere 1000 homens com uma queixada de jumento. E o capítulo 16 fala de Sansão e Dalila e da morte de Sansão. Capítulo 17 fala sobre a idolatria da família de Mica. Vamos à leitura? Capítulo 14. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de seus irmãos e entre todo o seu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto, naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que tomara. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, dar-vos-eis 30 camisas e 30 vestes festivais. Se não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E ele lhes disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: Persuade o seu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de seu pai. Convidaste-nos para vos apossar do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não me declaraste a mim. E ele lhe disse: Nem a meu pai, nem a minha mãe eu declarei, e o declararia a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou. Ao 7º dia lhe declarou, portanto, o importunara. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio: Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu
aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa dele. Capítulo 15. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar e lhe disse: por certo, pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é mais formosa do que ela, a irmã que é mais nova? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu, e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado ao fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhe os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Ele lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhes disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com as 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens, e disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré até os dias de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Capítulo 16. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui, cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras e, juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão:
Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim, não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me dissestes mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito nenhuma obra, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços com um só fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentira. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças na minha cabeça com a urdidura da teia, e se afirmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então, enquanto ele dormia, tomou ela 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia. E as fixou com um pino de tear e disse-lhes: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou de seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo e o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando a ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais uma vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam a seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhe os corações, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste nelas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só dessa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava.
e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Capítulo 17. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: Os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falasse, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: De minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu a Ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Nesses dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: De onde vens? Ele lhe respondeu: Sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: Fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata e vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: Sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Beijos, beijos.